Então a aula hoje é sobre desenvolvimento orientado a aspecto. Vou começar motivando o conceito de separação de interesse. Vou começar na aula sobre separação de interesse, vamos ver um pouco sobre o que é isso, separação de interesse. A ideia, uma das motivações da engenharia de software no geral, que é desenvolver software de qualidade, software grande, complexo, mas que seja reusável, flexível, confiável. Então a engenharia de software tem esses pilares aí, desde o início do curso a gente vem discutindo sobre isso, que é como desenvolver software confiável, reusável, então está dentro do escopo de reutilização de software, dentro dessa complexidade crescente de software. Isso não é nada de novo, por exemplo, desde 1976, Dijkstra já tinha falado sobre isso, que a complexidade de software é crescente e para contornar essa complexidade deve-se tratar uma questão de cada vez. Nesse trabalho ele já fala sobre o termo Separation of Concerns, de separação de interesse. O que é isso então? Separação de interesse seria o paradigma onde você desenvolve software tentando tratar as partes separadamente, tentando priorizar a modularidade. Então você tende a desenvolver o software pensando em partes menores para resolver partes do problema de cada vez. Se voltar um pouco na história também, a gente vê que a engenharia de software, desenvolvimento de software, sempre se galgou nisso. Por exemplo, a programação estruturada já era um primeiro indício, na programação de mais alto nível, de como que eu vou tratar as partes do problema separadamente, como que eu vou fazer a separação de interesses, usando o termo aí da aula. Era separar em ações e dados, onde ações seriam as funcionalidades do software e os dados são as informações manipuladas por essas ações. Então, na programação estruturada, as ações seriam procedimentos e funções. Isso seria a programação de mais alto nível, ou a nova era de programação de mais alto nível, que depois evoluiu para a programação orientada a objeto, que é o paradigma predominante hoje no desenvolvimento de software. A diferença da programação estruturada para a programação orientada a objeto é que subiu um pouco mais o nível, então as abstrações passaram a tratar dados e ações em uma única entidade chamada objeto. Por que é mais alto nível? Porque é mais próximo do mundo real, então mais fácil de você comunicar, de você representar o problema do cliente através de objetos. Então, objetos é essa entidade aí que agrupa dados e ações para representar parte do problema, também apoiar a separação de interesse, no termo aí da aula. Só para dar um exemplo aqui, vamos imaginar um sistema bancário, onde você tem algumas entidades. Imagina um banco físico mesmo. Você pode ver a entidade de banco como um objeto grande, obviamente, e lá dentro ele tem contas, que também são objetos dentro da entidade de banco. Então você pode imaginar que tem alguma forma lá onde eles armazenam as contas, mesmo que não seja um sistema de software. Obviamente que deve ser um sistema de software, mas mesmo que não seja, ainda assim isso existe no mundo real, a entidade de conta, assim como existe a ideia do banco de dados de contas. Então são entidades do mundo real que se materializam no software quando você implementa um sistema bancário. Por exemplo, se a gente quiser representar a funcionalidade desse sistema, vamos dar como exemplo aqui a funcionalidade sacar. Então nessa notação que parece um pouco o ML, mas eu não me ative fielmente ao ML não, só para manter os conceitos aí. Vamos supor que a operação que eu quero representar é a operação sacar, e aí eu tenho três objetos, o banco de dados do banco, que eu chamei de database, e o objeto conta. E aí uma sequência de passos para mim efetuar a operação sacar, envolvendo esses três objetos. Por exemplo, um ator, possivelmente um correntista, pede ao banco para fazer um saque, então ele chama a funcionalidade de sacar do banco, passando o número da conta que ele quer sacar e o valor. No passo 2, vai verificar se essa conta existe, então vai lá no banco de dados. Então é a comunicação entre o objeto banco com o objeto banco de dados, o database, vai verificar se a conta existe. No passo 3, se a conta existir, vou verificar se o saldo é suficiente para poder sacar. Então tenho que verificar saldo aí, passando o número da conta para ver qual que é o saldo, se é suficiente para fazer aquele saque. Passo 4, sacar. Então passo 3 e 4, comunicação entre o banco e o objeto conta. Depois finalmente o passo 5, gravar, uma vez que foi feito o saque, supondo que tudo ocorreu corretamente, encontrou a conta, verificou que o saldo é suficiente, fez o saque, eu vou gravar os dados atualizados, então o passo 5 seria o gravar e a conta novamente no banco de dados. A gente poderia usar uma outra anotação para mostrar os estados do objeto, um sistema orientado a objeto. Então aí eu tenho o mesmo objeto conta, né, que está representado em dois estados. O primeiro estado ele tinha um saldo de 120,
foi feito o saque, então foi feito chamado ao método sacar. No segundo estado, o objeto conta tem saldo de 100, então sacou 20. Tudo isso é só para mostrar que a orientação objeto apoia bem essa ideia de separação de interesse. Então você consegue implementar os objetos separadamente e funciona muito bem com essa ideia, porque isso representa o mundo real. Então, tudo isso que eu mostrei como um sistema bancário, é fácil você mapear esses conceitos para o mundo real, onde você tem um correntista que vai interagir com o banco vai, no nome do gerente, por exemplo, vai ter que interagir com o banco de dados, sacar e tudo mais. Então, tudo isso é fácil você resolver usando a orientação objeto. O que não é fácil resolver? Então, de agora em diante, eu vou começar a dar exemplos de coisas em que a orientação objeto não funciona tão bem. Só para dar um exemplo de código, então vamos ver um código aí Java que é simples, simplificado, da classe conta, só para materializar esse conceito. Então, a classe conta tem aí dois atributos, um string que é o número da conta, talvez porque o número é muito grande, pode ter um tracinho ou um X, alguns bancos trabalham com um índice que não é numérico, então foi usado um string aí. E um saldo que é um double, para ter casas decimais. Além disso, tem dois métodos, debitar e sacar, uma implementação bem simples de cada um dos métodos. Para debitar, verifico se o saldo é suficiente, se for eu faço o saque, se não for eu coloco a mensagem de erro. Eu coloquei essa mensagem de erro, só um comentário em vermelho, só para lembrar disso e discutir isso depois. E no debitar, simplesmente é o saldo mais o valor que foi debitado. Implementação simples, obviamente, que no sistema real tem mais do que isso. Então, quais são as vantagens e as desvantagens ou os problemas de orientação a objeto? As vantagens, como a gente viu, você implementa muito bem as funcionalidades básicas do sistema, mapeando conceitos do mundo real para o seu sistema de software. Qual que é o problema? É que muitas coisas de qualidade, orientação a objeto não separa muito bem. Então, a separação de interesse, que é o tema da aula, não funciona tão bem para coisas de qualidade. Por exemplo, tratamento de erros. A gente viu no código anterior que tinha um erro ali, se por acaso o saque for maior do que o saldo. Então tem que ser feito um tratamento de erro. Isso ocorre em várias classes, em várias partes do sistema. Isso não está modularizado num lugar só. A gente vai ver outros exemplos, como por exemplo login. Ao longo da aula de hoje a gente vai ver outros exemplos. Quando você quer fazer login, quer dizer, registrar todas as transações bancárias, você tem que colocar código em várias partes do seu sistema. E com isso fica espalhado por várias partes do sistema. Outro exemplo, seguranças. Seu sistema bancário tem que ser seguro. Então você tem que pedir senha, usar algoritmos de segurança como criptografia, outras coisas, ao longo de todo o seu código. Então você não está modularizado em um local só, você trata a segurança em várias partes do código. Então coisas de qualidade tipicamente são transversais. É chamado na nomenclatura de separação de interesse como coisas transversais que atravessam o seu código, é implementado em vários lugares, não num lugar só. Então, em resumo, a orientação objeto dá um bom suporte para a implementação dos requisitos funcionais, coisas que são funcionalidades básicas do sistema. A orientação objeto não é tão bom para separar as coisas não funcionais de qualidade. Então, coisas do tipo segurança, tipo log, do tipo tratamento de erros, essas coisas não ficam muito modularizadas no sistema orientado a objeto, tipicamente são implementadas em várias partes do sistema. Então, a gente poderia ver classificação de interesses dessa forma. Tem os interesses funcionais, que são os básicos da aplicação. A gente já viu requisitos funcionais. Então, por exemplo, o sistema bancário é sacar, é depositar, é transferir, é ver saldo. São coisas funcionais que você implementa facilmente em objetos ou em métodos de objetos. Mas tem outras coisas que não são funcionais, como por exemplo, coisas de qualidade de serviço. Essa classificação do livro Somerville, ele explica em mais detalhes, mas em resumo, qualidade de serviço seria coisa relacionada a comportamento do sistema como um todo. Por exemplo, questão de desempenho. A qualidade de serviço é você prover a funcionalidade em um tempo no máximo de X segundo. Então isso tem a ver com qualidade de serviço. Isso não é muito bem implementado em orientação a objetos, tem que ter uma preocupação com o desempenho ao longo de todo o sistema. Interesses organizacionais. Por exemplo, templates da organização. A minha empresa, o logo dela é vermelho e preto. Então o meu sistema tem que usar como padrão vermelho e preto ao longo das telas. Isso afeta todo o sistema. As várias classes que geram relatórios ou tem interface com o usuário tem que usar o esquema de cores da minha empresa. Então seria um interesse da organização. Tem outros, por exemplo, formulários, procedimentos, que afetam o sistema como um todo.
Então, isso também não é localizado no sistema orientado a objeto, tipicamente vai estar implementado em várias partes do sistema para você atender essas coisas da organização. Pode ser tanto da organização que desenvolve o software, como da organização cliente que comprou o software. E tem coisas do sistema que também são coisas que afetam o sistema como um todo. Por exemplo, o interesse de sistema pode ser também o interesse de qualidade de serviço, como eu citei, a questão de desempenho. Mas pode ter outras coisas, como por exemplo segurança ou login, são coisas que afetam o sistema como um todo e não é necessariamente funcional. É uma coisa não funcional que a orientação a objeto não trata muito bem. Então tem coisas que a orientação a objeto trata muito bem, por exemplo, os interesses funcionais. Tem várias outras coisas que a orientação a objeto não consegue separar muito bem, as coisas de qualidade, organizacionais e interesse do sistema. Esses outros interesses que a orientação a objeto não trata muito bem, ele é comumente chamado de interesses transversais. Seria uma macro categoria aí, do tipo tudo que não é bem modularizado em orientação a objeto, ou no paradigma que você estiver desenvolvendo, por exemplo, você está desenvolvendo programação estruturada, o que não for modularizado na programação estruturada é chamado de interesse transversal. Então, interesse transversal é um conceito mais geral que classifica todos os interesses cuja implementação atravessa uma série de componentes do programa. Em orientação a objeto, a gente pode assumir que esses componentes são classes, objetos, mas numa programação estruturada, esses componentes podem ser os arquivos, ou as funções, os procedimentos. Tem duas características principais de interesses transversais, que é o chamado de espalhamento e entrelaçamento. No inglês, scattering e entangling. São termos comuns quando você estuda literatura de orientação a aspecto e de separação de interesses. Espalhamento seria uma mesma funcionalidade está em vários componentes, então você está implementando, por exemplo, segurança, e aí tem várias classes do seu sistema que tem segurança. Isso é o espalhamento de segurança ao longo das classes, ao longo dos componentes do sistema. E o entrelaçamento é você misturar numa mesma classe vários interesses. Então a classe conta, ela implementa coisas funcionais de conta, como sacar, depositar e transferir, mas ela também implementa coisas de persistência. Ela tem que fazer conexão com o banco de dados, fazer consulta SQL, etc. Ela também tem que fazer coisa de segurança. Então, quando vai fazer alguma transação, ela tem que pedir senha, eventualmente usar algum algoritmo de criptografia, etc. A classe conta também tem que fazer login. Então, tudo isso está na mesma classe conta. Então, é chamado de entrelaçamento, tangle, uma mesma módulo, uma mesma classe, tem que tratar várias coisas ali, não só coisas funcionais. E o problema levantado com os interesses que não são separados, os interesses transversais, é que é difícil fazer manutenção. Então, se você quer, por exemplo, mudar o seu mecanismo de persistência, você vai ter que sair procurando todas as classes que fazem persistência e alterar o código. Talvez você trocou de MySQL para Oracle, por exemplo, as chamadas são diferentes, a API é diferente, você vai ter que atualizar várias partes do seu sistema. Mesma coisa para segurança. Você quer fazer manutenção do seu mecanismo de segurança, você vai ter que procurar várias classes do seu sistema de implemento de segurança. Então, isso não está modularizado, não está separado, são interesses transversais, tipicamente está misturado com outros códigos. Essa figura aqui do Somerville tenta representar isso graficamente. Então tem coisas funcionais, bem modularizadas, que são as colunas, por exemplo, requisitos de cliente, sei lá, nome do cliente, cadastrar cliente, etc. Então são coisas bem modularizadas. Requisitos de conta, sacar, depositar, gerar relatório das contas, coisas tipicamente bem modularizadas de orientação a objeto. Requisitos de gerenciamento de clientes, etc. Vários requisitos funcionais aí que são bem modularizados, que são as colunas aí na figura. E tem as coisas de qualidade, ou os interesses transversais na nomenclatura, que tipicamente atravessam os vários componentes. Então, se você tem componentes para implementar requisitos do cliente, você tem coisas que atravessam ali, por exemplo, requisitos de proteção dos dados, segurança dos dados, recuperação, no caso de falha, por exemplo, requisitos de recuperação, essas coisas são transversais, vão atravessar uma série de componentes, não vai estar modularizado num local só. Então, daí vem os dois conceitos principais, que é interesses transversais e interesses centrais. Interesses centrais estão bem modularizados, interesses transversais não estão modularizados. Eles atravessam, eles espalham e entrelaçam pelo seu sistema. Vamos voltar ao exemplo da classe conta aí, e expandir um pouco mais o método debitar. Só que agora, em vez de eu usar como exemplo tratamento de erro, vou usar como exemplo login. Então aí, quando eu fiz o débito nessa conta, chamei o método debitar, foi feito verificar se o saldo é suficiente. Então, se o saldo é maior que o valor a ser debitado, se for maior, é feito o saque, quer dizer, o saldo é igual ao saldo menos o valor sacado.
e aí eu escrevo em algum lugar, por exemplo, nesse caso eu estou escrevendo no próprio console, na tela, ocorreu um débito. Poderia escrever no arquivo de log, não importa, é só para registrar que foi feito um débito naquele momento. Se você olhar para essa classe conta, ela é simples, então esse código vermelho parece não incomodar muito, a não ser pelo fato dele estar em vermelho, mas você pode imaginar, isso é normal, eu faço isso no meu código, no meu dia a dia, quando eu quero, por exemplo, debugar o meu código, rastrear o código, rastrear erro, eu uso System Out Println ou alguma forma de gravar em log. Isso não me incomoda tanto. Tudo bem, num código simples, um trabalho da disciplina de 500 linhas, de 1000 linhas de código, provavelmente isso não vai atrapalhar. Mas no sistema grande de 10 mil, 50 mil, 200 mil linhas de código, esse código pode ser significativo e atrapalhar a leitura o entendimento da funcionalidade. Então, só para dar um exemplo concreto, nessa figura aqui a gente tem um sistema que é um servidor web, não sei se vocês conhecem o Tomcat, um sistema real, com várias classes, e ele faz login, e nessa figura cada coluna representa uma classe do sistema, a altura da coluna representa quantas linhas de código tem essa classe, e os trechos que estão em vermelho quer dizer quanto desse código é dedicado a login. Então vocês conseguem ver que tem algumas classes aí que tem muito login. Ali no centro da figura, por exemplo, tem umas classes que é praticamente toda de login. Tem outras classes que não tem muito login. A parte vermelha é bem pequenininha. Mas você consegue ver claramente que login está espalhado por várias classes do sistema. O que isso quer dizer? Tem várias classes do sistema que tem login. E se você quer remover log do Tomcat, que é esse sistema aí, você vai ter que sair rastreando esse código em vários locais e apagando. Então isso vai te dar um trabalho. Se você quer fazer manutenção, por exemplo, você não quer mais escrever na tela, você escrever num banco de dados, você também vai ter que sair rastreando esse código log em várias classes para poder alterar, fazer alguma modificação. Então esse código entrelaçado, ele é difícil de manter o próprio interesse que está entrelaçado, e também atrapalha os outros interesses, porque a classe, por exemplo, que no sistema bancário que é de conta, tem lá código que faz outras coisas, faz login, ou faz segurança, ou faz persistência, etc. Então a classe faz várias outras coisas, fica mais difícil você entender a classe, mais difícil você fazer manutenção naquela classe. Em resumo dos dois conceitos principais associados a interesses transversais, em espalhamento, um interesse está espalhado em várias classes. Então, supondo que vocês sejam um diagrama de classe, eu tenho aí 7 classes e todas elas têm uma parte do interesse transversal. Vamos supor, por exemplo, segurança. Então, tem várias classes, todas elas fazem um pouco de segurança, todas elas têm que, de certa forma, checar senha, alguma coisa associada à segurança. E o conceito de entrelaçamento é que uma classe tem mais de uma coisa. Então, por exemplo, a classe conta, ela faz coisas de conta, que é sacar, depositar, ver saldo, transferir, etc. Mas também faz coisas de segurança. Por exemplo, o verdinho aí seria o código de segurança que está espalhado pelo sistema. Também faz login, por exemplo, o vermelhinho aí, vamos supor que seja login, também está espalhado pelo sistema. Então tem algumas classes que está com 3 cores pelo menos aí. Com o branco, que é a funcionalidade básica, o verde, por exemplo, segurança, e o vermelho, por exemplo, login. Então tem um espalhamento de funcionalidades aí. O ideal na filosofia de desenvolvimento orientado a aspectos seria que esse código vermelho e verde não tivesse aí, as classes só tratassem as coisas funcionais daquela classe. A classe conta não tem que se preocupar em fazer login, a classe conta não tem que se preocupar com segurança, a classe conta não tem que se preocupar com persistência. Não é assim que ocorre na prática, mas é assim que seria a filosofia de separação total de interesses, pregada por orientação a aspecto, por exemplo. Essa motivação inicial da aula está no início do capítulo 21 do livro, seção 21.1 do livro texto, que é a separação de interesses.